instrução eu tinha quando eu prezava seus caminhos. Valentes vi caindo por causa de um voto. Eu era um nazireu, vencia em nome de Deus. Mas quando me afastei de Deus, errei. Pequei, mas orei, arrependido, clamei, pedindo de volta ao poder. Uma vez mais me dê a força, renova os meus votos. Uma vez mais, Senhor, faz-me um vencedor e não permitas que zombem do teu nome santo. Uma vez mais, Senhor, me encha de poder. E o renovo voltou, e a força voltou, a unção voltou. De Sansão Deus se lembrou, e o cabelo cresceu, pra terror do filisteu, que a tudo assistia, mas por fim morreu. E o renovo voltou, e a força voltou, a unção voltou, a unção voltou. De Sansão Deus se lembrou, o cabelo cresceu, pra terror do filisteu, que a tudo assistia, mas no fim morreu. Glória Aleluia. maior Teve Sansão no fim dos seus dias. No fim de seus dias, que se faça notório. Ninguém zomba de Deus. Ninguém zomba de Deus. Aleluia. Oh, Xalamanará. Amém. Glória a Deus, gente. Estamos no nosso terceiro dia da nossa escola online de profetas, uma escola gratuita e com participação especial de profetas relevantes, legítimos e de conteúdo com voz para esse Brasil. Na segunda-feira nós tivemos a alegria de receber aqui o profeta Lara, apóstolo Lara. Na terça-feira tivemos uma live tremenda com o Irineu Gruber. E hoje, agora, teremos a live com o profeta Amaro. O profeta Amaro, a minha referência de profeta no Brasil e no mundo. Para mim, o profeta Amaro tem sido a referência de profeta. Nós teremos amanhã ainda live, todos os dias até sábado às 19 horas. Todos os dias, 19 horas, uma aula dessa escola gratuita. E 11 da manhã, todos os dias, eu volto para falar sobre a live do dia anterior. Então amanhã, 11 da manhã, nós vamos fazer um bate-papo sobre a live de hoje. Você vai tirar dúvidas, nós vamos aprofundar, vamos fazer resenha. Amém, gente? Então, é isso aí. Também preciso lembrar a vocês que todos os nossos vídeos, todas as nossas lives são salvas no Instagram, mas também no YouTube. Então, se você quiser ter a maratona completa, já são mais de 120 lives, temas tremendos, numerados, com título,
o nome dos participantes, os maiores apóstolos e profetas do Brasil participando. Está no YouTube, no canal Ministério Ricardo Ribeiro, viu? Outra coisa urgente, ainda tem vagas para a nossa próxima escola de profetas presencial aqui em Teresópolis, no Rio de Janeiro, que vai ser dia 17 e 18 de outubro, o nosso Prophetic Day. Serão 2 dias em um hotel confortável, muita unção, muita ministração. O último foi semana retrasada, foi um dia só e o pessoal saiu daqui bombando, veio gente do Brasil todo. Então, são apenas 20 ou no máximo 30 vagas. Se você quiser, se inscreva logo, garanta sua vaga, amém? Não sei se o profeta Amaro já está presente. Deixa eu ver se o profeta... tá aqui, ó. O profeta Amaro é um homem de Deus. Para falar sobre o tema de hoje, tremendo. Quem tem voz não precisa de títulos. Aleluia. Shalom, meu profeta. Shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aleluia. Essa é a frase. É a frase da palavra shalom, né? Porque Amém. Tem muitas conotações. A principal é paz. Mas aí, uma vez diluída essa palavra paz, a gente pode levar para nada quebrado, que é o contrário de tudo, né? Nada quebrado. Nada faltando, nada fora do lugar, ou seja, o suficiente. O contrário de Shalom é Babel. Babel. Né? Porque a palavra Shalom, ela vem de Jerusalém, ou de Jerusalém, que é Jerusalém, que significa tudo no lugar. Quando Jesus diz para os discípulos, vai nas casas e diga Shalom, não é apenas dizer paz do Senhor, varão. Na verdade, Jesus estava dizendo, bota tudo no lugar. Acabe com a Babilônia e coloque Jerusalém nesses lugares. Não é isso? Acabe com a balbúrdia. Então, ponha tudo em ordem. Esse é o trabalho profético. As pessoas não perceberam, mas os discípulos de Jesus, eles eram profetas. E Jesus, ele tinha uma escola de profetas, né? Na verdade, aquele ministério é um ministério apostólico e profético. E ele era bravo. Até quando dareis vocês, homens de pouca fé? Eu gosto. Isso é só um registro. Eu gosto. Tem mais, eu acho que falou mais, mas aí não foi. Não, eu gosto dos xingamentos santos de Jesus, né? Os xingamentos santos. Raça de víbora, sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Se for traduzir o que significa isso, né? Raça de víbora, na tradução, na linguagem de hoje, é surucucu, cascavel, cobra coral, jararaca, né? Sepulcro caiado. Agora, o pior de todos é trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Na tradução de hoje, para quem não sabe, significa mode-se usado. Mode-se usado. Sangue morto. Meu Deus. É a tradução. Mas meu profeta... A gente Opa, diga. A Bíblia para o nosso palavreado, né? O povo não ia aguentar, não. O povo não ia aguentar. O tema de hoje, gente, é quem tem voz não depende de títulos. Eu chamei o profeta Amaro porque o profeta Amaro ele é direto nesse tipo de palavra. Eu sei que ele não vai titubear, mas, profeta Amaro, eu vou ficar bem caladinho aqui, até porque amanhã eu vou falar mais na resenha, mas eu queria soltar 3 palavrinhas que Deus me deu dentro disso aqui, para o senhor fluir o que quiser aí à vontade. Primeiro, a Bíblia diz que João Batista era voz, né? João Batista não foi apresentado como o profeta que clama no deserto, e sim como a voz que clama. Outra coisa legal que a Bíblia diz é que nós somos cartas vivas. Então, nós somos uma mensagem viva. E outra coisa que eu quis deixar bem claro aqui é que o único ministério que nós vemos hoje que não depende do título para se manifestar é o do profeta. Porque muitas vezes o pastor precisa chegar na casa de alguém e falar assim, eu sou pastor fulano de tal. O apóstolo, o evangelista, ele precisa dizer, eu sou evangelista, eu vim aqui evangelizar. Agora, o profeta, quando ele abre a boca, todo mundo já sabe que ele é profeta, porque ele é reconhecido pelos seus atos e pelas suas palavras. É por aí. É por aí. Olha só, vamos na Bíblia,
o caso de Samuel. Samuel não foi reconhecido assim imediatamente. Ele ia falando, as coisas acontecendo, ele ia falando, as coisas acontecendo, e aí o que tá dito a respeito dele é assim, que Deus nunca deixou cair uma palavra dele, que tudo que ele fala acontece. Eita, é verdade. Tudo É que ele verdade. fala acontece. Ó, chega, me arrepiei, ó. Forte. Olha o cabelo. Tudo que ele fala acontece. Ó, tudo não é a metade, não é um terço, não é um pouquinho. Então o pessoal tinha que ter muito cuidado com o Eliseu, com Elias, com essa galera aí. Porque se ele abrir a boca para falar, já era. Tudo que ele falava, o Samuel também, é o Samuel que tem esse título, né? Tudo que ele fala acontece. Era verdade. Quando o servo de Saul falou para Saul, vamos passar por Zuf, porque aqui nessa terra tem um profeta e tudo que ele diz acontece. Tudo que ele diz acontece. É o único profeta na Bíblia que está falando assim. Então a gente tem que ter muito respeito. E olha bem o processo de nascimento de Samuel. Se Penina não tivesse perseguido Ana, cadê Samuel? Samuel não viria nessa pujança, não viria dessa forma. A Ana precisou passar por esse problema sério muitos dias. Muitos dias, não é uma semana, é muitos dias. Eu até imagino que essa menina não passou. Porque todas as pessoas na Bíblia que Deus tem um chamado, que Deus tem um processo. Todos. Todos têm um processo. E eu me identifico muito, com essa turma. Eu sou amigo deles, nem sabe disso. Eu sou amigo do Elias, sou amigo do Natan. Lembra que Natan contava uma história para o rei, uma história até interessante, e o rei ficou brabinho, queria saber quem era a pessoa, disse, o Patife é você que fez isso. E aí Meu Deus do céu. Eu tenho 3 coisas para te oferecer. E aí falou as 3 sentenças e deu a oportunidade do rei escolher. O rei não foi bobo. O rei disse, caia eu na mão do Altíssimo, porque os homens não terão misericórdia de mim, mas Deus pode ter. Então, a cultura profética, ela tem que estar caminhando, porque é isso que acontecia no passado. E a gente lê Bíblia, a gente sabe dessas coisas. Tem um cara aí que tudo que ele diz acontece. Tudo, gente. Tudo. É um certificado. Não é alguma coisa que ele fala acontece. Lá de vez em quando ele falha. Não, cara. Se abrir a boca, sai da frente. Que a boca que fala a bênção também fala a sentença. Eita! É isso. Também fala a sentença. Lembra o caso de Ananias e Safira? Isso está no tempo da graça. Ananias e Safira está no tempo da graça. E aí o profeta chega lá, rapaz, você está querendo enganar o Espírito Santo? Deu uma sentença e a sentença se cumpriu. Quer dizer... Eu vou falar uma coisa para o senhor aqui. Está me vindo aqui na minha mente aqui. Ainda há pouco, uma pessoa muito querida mesmo, me chamou aqui no WhatsApp e falou assim, apóstolo, libera uma palavra para mim. E eu estou meditando aqui nisso, até agora. Porque as pessoas não têm noção do que elas estão pedindo. Porque se eu liberar uma palavra, dentro da atmosfera profética que eu tenho vivido, eu não garanto que a palavra que vai sair da minha boca vai ser uma palavra de bênção. Porque o profeta, ele verbaliza o sentimento de Deus naquele momento acerca daquela pessoa. Tem um texto na Bíblia que fala assim, que nós devemos falar, né? Palavras agradáveis. Agradáveis a quem? Para quem tem compromisso, agradáveis a Deus. Porque o pessoal interpreta isso como se fosse palavras agradáveis para você. E não é. Eu tenho que agradar a Deus. Agradar a Deus.
Então, É. nem sempre a palavra que Deus entrega vai agradar a pessoa. Não vai. Por exemplo, deixa eu te falar um testemunho do Coraiola, por exemplo. Acho que todos aqui conhecem o Coraiola. Coraiola está sempre conosco aqui. Quando eu conheci Coraiola, a palavra liberada para ele, meu encontro com o Coraiola foi em Araguaína, uma cidade do Tocantins. Eu não conhecia ele, estava ele e o filho dele, o mais velho. Ficamos num quarto grande da irmã Maria, ele deve se lembrar disso, e eu comecei a conversar com ele. Eu disse, você vai ser muito conhecido, e o avião vai ser para você como o quintal da sua casa. Aí ele falou assim, aí vem os argumentos, né? Ah, mas eu sou advogado, Deus vai te tirar tudo. Então, o andamento vão terminando e não vai entrar processo novo, não vai entrar nada novo. Meu Deus do Aí ele céu. falou assim, isso não é uma boa palavra, isso não é, aparentemente não. Aí ele foi para o lado da Marili. Aparentemente não. Não. Aleluia. Aparentemente não. Aí ele foi para o lado, apelar para o lado da Marili. Ah, mas Marili é odontóloga. E sim, Deus vai fechar o consultório dela. Uau. Uau. Isso é uma boa palavra? Não é. No momento, não. Meu Deus, todo o meu tempo, meu diploma, meu tempo, meus clientes e tal, né? Isso aparentemente, naquele dia, não foi uma boa revelação, mas foi. Mas foi. Sabe o que eu digo? O coração do homem, a Bíblia diz assim, o coração do homem faz planos e a resposta vem do lado do Senhor. Então, o que Deus faz? Olha que interessante. Deus espera você fazer plano para ele dar resposta. Você não faz plano nenhum, Deus fica quieto. Aí você planeja, Deus fala assim, legal, planejou? Não é isso não. Aí ele vem com a resposta e embaralha o seu plano. A conversa com Deus é assim, no plano. Ou ele aprova tudo, ou ele não aprova nada, ou ele aprova com restrição. E vai fazer os consertos. Então é melhor você falar, fazer o plano, dizer, Deus, está aqui o plano. Ele vai dizer não, ou vai dizer sim com restrições, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, ou vai dizer não. Não. Então, é um caso comum. Outra coisa, em outro momento, em outra situação, eu já venho falando há 25 anos, né? Num desses tempos aí, uns 15, 18 anos para trás aí, eu falei para um homem que ele precisava arrumar tempo para Deus. E ele, na sua no seu autoconhecimento, ele pensou que aquilo ali era uma palavra humana, que era minha, eu querendo querendo aparecer. Eu falei, rapaz, eu não estou muito preocupado com o seu tempo, não. Eu estou preocupado com o meu. Mas fica tranquilo, Deus vai te dar um tempo. Aí o tempo que Deus deu por esse cara foi uma cadeira de roda. Uma cadeira de roda. Você está falando... Anos depois, em outra circunstância, um pastor falou assim, irmão, vamos visitar uma pessoa que está doente, está assim. Aí fomos. Anos depois. Quem era? Era a pessoa. Era a pessoa. E Deus disse que eu fosse irônico, que é a minha praia. Elias era irônico. Eliseu irônico, Natan irônico. O próprio Jesus era irônico. Eu não posso ficar andando muito perto de você, não, senão eu absorvo isso rapidinho também. E aí eu falei assim pro homem, qual foi a última vez que o senhor foi na sua empresa? Ele disse, tem 4 anos. Eu perguntei, e a empresa faliu? Ele disse, não. Viu? Não era necessário nada. Você nunca mais foi na sua empresa, mas a empresa não faliu. Então, sua presença lá não era necessária. Depois é que eu vim me lembrar, a fisionomia dele, que era o caso que eu havia dito uns 4 anos antes, sobre isso, né? Você precisa arrumar tempo para Deus. É o tal do quê? Daquilo que já falamos, o dízimo do tempo.
E as pessoas não ouvem. Elas não ouvem, não fazem. Por que Deus falou com esse homem? Por que Deus não fala assim com todos? Porque para cada pessoa Deus tem um propósito. Ele estava relaxado, ele estava, sei lá, fazendo da empresa Deus. Eu creio que ele estava fazendo família, jogando para escanteio. Alguma coisa estava acontecendo. Porque eu não estou preocupado com o tempo de ninguém. Se eu falo alguma coisa, cara, olha, você está querendo se meter na minha vida? Eu não, cara. Eu não quero confusão para minha cabeça, mas Deus está dizendo isso para me falar. E o profeta, ele tem compromisso com Deus, não com pessoas. Porque ele vai ofender. Olha o que o profeta disse para o rei. Tem um amigo meu, profeta, que ele disse assim para o rei: se eu não prezasse aqui, se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, eu nem te olharia. É a mesma coisa de eu dizer isso para o presidente. Então, por causa desse aqui que veio contigo, eu vou te atender. Foi isso que ele disse para o rei. Então, você está vendo? Mas buscar não tangedor, ele estava bravo, ele estava zangado. Aí eu gosto de aplicar essa palavra em louvor e adoração. O tangedor estava na comitiva e ele tocava, porque para estar na comitiva não é gambiarra tocando. Não pode verdade. ser qualquer coisa. E aí a Bíblia diz que quando o tangedor começou a tocar, veio a mão do Senhor sobre o profeta. Animou ele para falar. Sim. Olha o que ele disse para o rei: se eu não respeitar, vá buscar os profetas do teu pai e da tua mãe, disse ele para o rei. Isso está em Crônicas. Vá buscar os profetas do teu pai e da tua mãe, que estão acostumados a ouvir baboseira. Baboseira já é por minha conta. Estão acostumados a ouvir, querem ouvir. Se eu não respeitasse a presença desse aqui, ele citou o nome da pessoa, Jeosafá, eu nem te olharia. Eu não te atenderia. Mas por causa dele, eu vou atender você. Então, Deus tem essas coisas. Por causa de José na casa de Potifar, Deus visitou a casa de Potifar com abundância. Agora, Deus mudou o assunto, me trouxe isso na mente. Então, amados, é bíblico o profeta, é bíblico o apóstolo, é bíblico, e eles andam juntos. Em todo momento da Bíblia, é profeta com o apóstolo. Aí fala, mas o apóstolo é do passado. Amado, que Deus criou o apóstolo, tá? Paulo citou eles. Em Efésios, ele citou na carta de Efésios, e citou em Coríntios. E citou, Deus primeiro fez isso, fez assim, fez dessa forma. E eu creio no que o Paulo escreveu. Agora tem uns... Está muito claro, isso tá muito claro isso na Bíblia. Claro. Não tem como discutir. Eu falei que uma pessoa hoje que não... Eu falei isso hoje de manhã. Uma pessoa que não acredita nos 5 ministérios, ela está em rebeldia com a palavra de Deus e pronto. Não tem como perder mais tempo discutindo isso. Efésios 4, Jesus fez só 2 coisas quando subiu ao céu. Ele podia ter jogado raio de fogo, bola de fogo. Não, ele subiu ao céu, levou cativo o cativeiro, dando dons aos homens, e deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres e pastores, fim de papo, a fim do aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério. E Jesus fez isso depois da ressurreição. E acabou. Agora, profeta, deixa eu lhe falar uma coisa tremenda. Eu não sei se o senhor já se atentou para esse texto, mas eu sou gamado nesse texto. Êxodo capítulo 8, versículo 13. Diz assim: e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Isso diz no versículo 13. Lá no versículo 31 do mesmo capítulo, repete: e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Parece que está errado. Porque geralmente a gente aprende assim, não, Moisés fez conforme a palavra de Deus. Mas aqui está ao contrário. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Ou seja, Moisés falou assim, vai vir rã sobre o Egito. Deus falou assim, gostei, boa, vou mandar. Essa é a palavra. O profeta, ele tem um cheque em branco para verbalizar o sentimento de Deus sobre a terra. Faz sentido isso?
Algo parecido está em Marcos, capítulo 16, quando o último versículo diz assim, que os discípulos saíram pelas aldeias, falando coisas, e Jesus vinha atrás, concordando com o que eles diziam. O último versículo de Marcos. Ó, eles saíam pelas aldeias. Isso aí que você está falando no Velho, tem no Novo de outra forma. Está escrito. E eles, tendo partido, pregando por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Fantástico. É verdade, eu nunca tinha visto. A mesma coisa. O cara entrava numa casa e dizia assim, hoje tua mãe vai levantar. E Jesus vinha atrás e levantava. Muito bom. Muito bom. Está no Velho e está no Novo. O cara chegava assim e dizia, rapaz, você está enganando Deus, você vai levar um susto de Deus. E Jesus vinha atrás e fazia, porque a Bíblia está dizendo que era assim. Confirmando, aleluia. Jesus vinha atrás, confirmando a palavra que eles diziam. Isso é muito importante. Olha bem, eu vou contar um testemunho aqui meu. E eu saí de casa em fevereiro, passamos o carnaval por aqui, nas nossas reuniões, e logo depois eu viajei para Campo Grande. Passei o mês de março lá. Na saída, eu tinha um dinheiro, falei para minha esposa, olha, ajeita esse dinheiro aqui até junho. Até junho. Ué, mas não tem lógica eu falar até junho se eu estou saindo de casa em fevereiro. Porque em março eu voltaria com oferta, eu voltaria, né, de alguma forma abençoado. Eu estava profetizando sem saber. Eu disse até junho. Então, amado, a gente fala coisa que a gente não entende. Nem eu não entendi. Eu falei, é junho? Aí Beth, não é abril? Eu disse, não, é junho. E ela guardou o dinheiro e foi gastando, né, despesas de casa, aquela coisa toda. Quando é que o dinheiro acabou? Em junho. Próxima vez, profetiza até dezembro. Eu falei, guarda esse dinheiro, esse aqui é o dinheiro das despesas, vai ajeitando aí até junho. Isso foi agora, esse ano, eu falando em casa, eu profetizei. Quer dizer, eu profetizei para mim e para minha esposa sem saber. Amém, amados? Então, fantástico. Vocês têm que ter cuidado com o que falam. Porque o homem profetiza de duas formas. Ele pode profetizar movido. Isso tem gente na Bíblia que profetizou sem nem saber. É necessário que um morra. Quer dizer, esse cara que falou na Bíblia, a Bíblia diz que ele profetizou. É necessário que um morra. Um morra. E ele está falando de Jesus sem saber. Você pode falar pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, inteligência, seu intelecto, né? Consciência. Mas tem coisa que você fala que você nem sabe. Você pode, por exemplo, ter uma agonia dentro de casa, alguma coisa que para você sair de casa e você, meu Deus, o que está acontecendo? Na verdade, é o Espírito te estimulando a sair. Por exemplo, eu saí, fui lá embaixo na cidade, fui olhar uma coisa e no meio do caminho eu saí impelido. Eu não saí porque eu quis. Tem hora que eu quero sair, mas dessa vez não foi. E lá na rua eu encontrei alguém e falei de algo profético e vim embora para casa. Eu tive que sair para encontrar. Foi um encontro casual, não foi um encontro marcado. Então, vocês, profetas de plantão, estudiosos de profecia, você é movido de qualquer forma e tem que ter cuidado com isso. Eu estou meio impaciente. É melhor obedecer do que ficar impaciente. Existe a impaciência carnal, sim, mas existe aquela coisa, aquela agitação do espírito que você pensa que é impaciência, mas não é. E você sabe do que eu estou falando, pastor.
Você tem uma coisa, uma impaciência que isso é o Espírito fazendo aquilo. Porque você... E tem que canalizar isso. Por que eu estou assim hoje? O que está acontecendo? Às vezes está acontecendo uma batalha espiritual, porque a nossa briga, a nossa confusão não é com carne e sangue. E nós somos o quê? Nós somos como para-raios. É verdade. Para-raio. O que acontece, de alguma forma, Deus nos avisa. Está escrito que ele nos avisa. Um sentimento ruim dele, ele faz com que a gente sinta. Um sentimento bom, uma alegria, uma tristeza, uma coisa assim. Ele transfere isso, porque nós somos embaixadores. A Bíblia fala assim, olha bem que coisa interessante, que certamente Deus não fará coisa alguma sem antes avisar o que ele vai fazer ao seu servo. E qualificou os profetas. Então, tudo não escapa, porque é bíblico. Porque ele deveria dizer aos seus servos, e parar aí. Então, ele avisaria não, a todos. Os profetas. Mas não é a todos, é aos profetas. Profetas. Então, existe profeta Fantástico. no novo tempo, porque Deus continua o mesmo. Deus não criou outro Deus. É verdade. É verdade. Agora, assim, uma coisa interessante, profeta. Eu me converti em 1992, se eu não me engano, e eu tive muitas experiências com profetas de Deus, profetas de ofício, profeta. Eu contei testemunho hoje de manhã aqui, que uma das pessoas que profetizaram meu ministério, né, essa pessoa dizia: você vai viajar esse Brasil todo pregando, você vai cansar de viajar de avião. Isso já se cumpriu há muito tempo. Essa pessoa, quando ela foi enterrada, o cemitério tremeu o dia que ela morreu. Houve um terremoto, a terra não suportou o corpo dela. E essas pessoas nunca se identificaram como profetas, porque naquela época de 1992, 93, ainda não havia sido restaurada a cultura do apostólico e profético. Então, o que nós tínhamos era pastor e missionária. A missionária fulano de tal, a irmãzinha fulano de tal, a irmãzinha da consagração. E aí que está o que eu digo. O profeta ele não precisa de título, porque ele por si só já carrega um peso de voz e de autoridade tão grande que foi ordenado profeta, deixei de ser ordenado, foi reconhecido profeta, não importa, meu irmão. Onde eu estou, o profético está se movendo, está acontecendo. Faz sentido? Está perguntando o que é um profeta de ofício. Eu vou explicar. Sinto que eu devo explicar essa para aí. O que é um profeta de ofício? Dá esse presente aí. Presta atenção nisso. Paulo disse: todos podeis profetizar. Todos, 100%. Mas ele mesmo disse: são todos profetas? Consenso, né? Parece um consenso. Porque quando ele fala são todos profetas, a resposta é não. São todos apóstolos? A resposta é não. Então, todos podeis profetizar. Todos. Aí, eu vou explicar agora o mover profético. Eu gosto muito dessa explicação científica, técnica. Eu coloco num ambiente, com muitas pessoas, eu coloco um produto chamado Bom Ar. Eu estou fazendo propaganda agora. Aquele spray em todo o ambiente. Gotículas do Bom Ar pega em todos. Esse é o mover profético. Todos saem pulando, falando coisas, lá vai. Mas esse líquido, essas gotículas, desaparece com o tempo. Essa é a diferença do profético. Eu já participei disso, sei o que eu estou falando. Todo mundo profetiza, todo mundo fica louco, fica em outra dimensão, e de repente você está no banheiro, profetiza fica desesperado, fica louco, não sabe o que está acontecendo. Isso aconteceu conosco há uns anos atrás, em Caldas Novas, num evento chamado de Carnaval, né? A Viva Caldas. Quem é desse tempo, se tem alguém aí de Caldas Novas, vai saber disso. Foi um mover. Deus borrifou dentro do ambiente. Mais ou menos 600 pessoas dentro da igreja.
Xaramaná, tripa seca no balaio, ribamar que bala boa. Todo mundo ali pulando e saltando. Eu não dependo disso. Esse é o ofício. Eu não dependo de oração, não dependo de jejum, eu não dependo... um dizendo aí que Saul era profeta. Outros também profetizaram, não eram profetas. É ofício, é uma função. Eu estou explicando. E outra coisa... Eu sou de ofício. Os dons do Espírito, uma coisa que eu demorei para entender, por incrível que pareça, eu demorei para entender isso. Dos 9, porque tem os dons de Cristo, os dons de Deus e os dons do Espírito Santo. O profeta é um dom de Cristo. Cristo deu os 5 ministérios, que são os dons de Cristo. Os dons do Espírito Santo contêm, dentro dos 9 dons, o dom de profetizar. O dom de interpretação de línguas, o dom de línguas são os dons vocais. Isso. O que nós precisamos entender é o seguinte: os dons de Cristo, eles vêm e vão segundo o propósito e o momento de Deus. Então, por exemplo, eu pensava assim antigamente: poxa, se tem gente que tem dom de curar, por que a pessoa não entra no hospital e cura todo mundo? Porque o dom, ele vem e vai. Ele é o bom ar. Ele vem e vai no momento em que Deus escolheu, senão seria fácil demais. Agora, o ofício é diferente. O ofício não é o dom. O ofício é o profeta Amaro, ele é o spray. Ele é o spray. Ele vai lá e ele fala assim: eu vou borrifar. Eu posso borrifar. Eu sei apertar o meu próprio botão. Porque ele nasceu profeta. Ele nasceu chamado ao ofício profético. Então, são duas coisas diferentes. O dom de profecia, existe também a unção profética, que o profeta Amaro estava dizendo, que às vezes você não tem o dom de profecia, mas o ambiente está tão ungido. Saul entrou no meio dos profetas e começou a profetizar com eles. Depois Saul estava endemoniado, entrou no meio dos profetas para poder matar Davi e profetizou também. Por quê? Porque a unção faz essas coisas. Mas, agora, o profeta de ofício, ele é o cheque em branco. Ele falou, aí é o que nós estamos dizendo aqui. Falou, Deus respalda, porque Deus já falou: filho, eu confio em você, eu acredito, e eu te dou carta branca para verbalizar a minha voz na terra. E que algumas pessoas, dependendo do assunto, fala a palavra decreto. Fala a palavra decreto. Sim. Deus falou que eu fosse ali dar um decreto ali naquela porta para fechar e tal. E eu não gosto muito dessa palavra decreto. Porque eu sei o que é um decreto, não é? Mas as pessoas usam esse texto de: não, eu vou ali, Deus mandou fazer um decreto, mas eu não uso muito esse vocabulário. E o profeta, ele nunca sabe nada, ele nunca sabe tudo, porque Deus fala sempre: dose homeopática. Porque se Deus revelar tudo ao profeta, o profeta com medo não vai. Com medo não vai. Fantástico. Em parte conhecemos, fantástico. Em parte profetizamos. Por exemplo, se eu soubesse que Deus ia fazer aquela coisa de botar o homem numa cadeira de roda, tu acha que eu ia dizer isso para ele? Eu ia contornar. Eu disse: olha, Deus está dizendo para você arrumar um tempo para ele. Se eu soubesse que Deus ia botar ele sentadinho numa cadeira de roda, até hoje está em cadeira de roda. Já passaram muitos anos. E você acha que não, meu Deus, eu não vou fazer isso. Por isso que Deus não avisa tudo. Ele dá uma ordem. Ele lança uma palavra e envia para você. Primeira vez que o senhor tocou nesse assunto, eu fiquei aqui pegando fogo, pensando: falo ou não falo, falo ou não falo, falo ou não falo. Aí o senhor tocou a segunda vez, eu vou ter que falar. Eu, alguns anos atrás, eu falei para uma pessoa também, uma pessoa, só vou dizer uma pessoa. Eu falei: olha, Deus está requerendo de você que você se mova no ambiente profético. Você, quando o ambiente profético vem na sua igreja, você fica parada. E Deus está querendo você se movendo, você respondendo ao Senhor. E eu falei isso 3 vezes. Que eu fui viajar para essa cidade, pregar, eu falei. Na 4ª vez eu falei:
Deus está dizendo que ele quer você respondendo e se movendo. Senão ele vai te parar. E essa pessoa também está, talvez há uns 4 anos já, na cadeira de roda e está parando aos poucos. Agora, se eu não me engano, só mexe da cabeça para cima. Isso dói muito, mas as pessoas precisam entender que o profeta não é brinquedo. Crede nos profetas e prosperareis. Está escrito a palavra profeta. Porque se tivesse escrito assim, crede nos servos de Deus e prosperareis, era um nível, mas ele qualificou o nível. Crede nos profetas e sereis prosperados. Então, prosperidade, que é equilíbrio, tem a ver com o profeta e profecia. Por exemplo, os profetas do passado chegaram na casa. Outra coisa muito importante que Deus me trouxe aqui na mente. Profeta não dá nada a ninguém, cara. Quer que eu mostre? O profeta chega na casa de uma senhorinha, aí fala assim, o que é que você tem aí? Você tem farinha, faz um bolo para mim. Não foi para nós que ele disse, foi para mim. Rapaz, imagina eu chegando num lugar, um lugar que a pessoa não tenha nada e dizer, olha que coisa egoísta. Eu vou ser taxado de quê? Mas o cara faz um bolo para mim. Para mim, não foi para nós. Excluiu para mim. O profeta chegou na casa de uma mulher em desespero, que os filhos iam ser levados para cativeiro para pagar uma dívida. Ele não levou dinheiro, não. Ele falou o quê? Vá buscar panelas, não poucas, nos vizinhos. Deu trabalho para eles. Eu vou ficar aqui. Ele poderia dizer para Deus assim, ô Senhor, levanta a mão para o céu. Deus, que cai um raio, que cai aqui. Não, ele falou assim, deu trabalho para eles. Vá buscar. E Eliseu, que nem abriu a porta para olhar na cara de Naamã. Cara. Tô nem aí para os teus presentes. Outra coisa, o mentiroso do Geazi foi atrás dos presentes e disse o quê? O profeta para ele. Olha, Deus precisa dessas coisas? Não. Então vamos para a sentença agora? A sentença é essa. A lepra dele vai se apegar a você e a sua geração. Olha aí. E os olhos do profeta, tem gente que pensa que o profeta não vê. Os olhos espirituais de Eliseu foram levados. Eliseu disse, acaso o Senhor não me levou até você quando você falava com Ciro Naamã? Deus levou Eliseu, talvez até em arrebatamento de espírito, para ver, não se esconde nada de problema. Olha, a minha esposa tem luta comigo, porque ela quer me dar presente, não consegue me dar presente surpresa, festa de aniversário, não consegue. Deus revela tudo. Nada fica oculto aos olhos de um homem de Deus. Eu chamo que Deus tem um dedo duro que se chama Espírito Santo. Em São Paulo eu chamo de X9. Em Minas Gerais eu chamo de X9 também. Deus tem um X9 que entrega tudo aí, o planejamento de Deus, que é o Espírito Santo. E outra coisa, o que sustenta o profeta, a sustentação, é o que ele diz. Ele fala assim, ó, escreve aí, grava aí, porque quando eu voltar aqui ano que vem, é assim que já vai estar acontecendo. E o cara, para falar uma coisa dessa, tem que estar com o pé no chão e a cabeça no céu. Eu vou contar um caso aqui que Deus está me trazendo. Eu falei para uma senhora casada, sei lá, 17, 18 anos, sem filho. Ela não casou tão jovem, já estava há 17 anos sem filho. E era culto à noite, mas de tarde a gente foi para a casa deles, eles eram os pastores lá, e o marido dela sabia fazer um açaí, rapaz, divino. Cheio de coisa dentro. E estamos ali conversando, o cara preparando ali, a gente rindo. Aí eu olhei para ela, isso foi em Caldas Novas, há muitos anos atrás. Eu falei para ela assim, ano que vem passarei por aqui e segurarei teu filho no colo. E o nome dele eu não lembro o nome que eu disse. E o nome dele é. Cara,
Eu não estou louco de falar uma coisa dessa. Vai que não acontece. Ano que vem eu passo por aqui, vou carregar teu filho no colo. E o nome dele é... Me parece que foi Samuel que eu disse, eu não tenho certeza. Tá bom. E aí o pastor parou até de fazer o açaí, a pastora ficou me olhando assim. Ano que vem, passei lá de novo, nessa cidade. Estou aqui numa igreja. Já no finalzinho do culto, o pastor, pera assim, um momentinho, mamaro. Aí chamou um casal lá do fundo, com um bebê no colo. Casal quem era? E aí se cumpriu. Vou pegar teu filho no colo. E se cumpriu a palavra ali, no ano seguinte. E Deus é tão bom que abriu a madre dessa pastora mais outras vezes. Eles hoje não moram mais em Caldas Novas. Me parece que eles estão em Goiânia, por ali. Aí é um fato real. Deus fala umas coisas para mim. Você imagina a loucura. Vou passar por aqui ano que vem. Como é que eu vou dizer uma coisa dessa se eu não sei se eu vou estar vivo? Só pode ser. É verdade. Pegaria o filho no colo. Forte. Muito forte. São Luís. Olha, vocês aí, prestem atenção nessa conversa que eu já estou ministrando aqui há tempo. É verdade. Eu falei assim, você tem um filho? Ela disse, não. Isso é aqui em São Luís. Mas Deus te dará um filho. Ela disse, existem muitas maneiras de Deus dar filho. Eu disse, não, só tem duas. A que você gera e a que já vem pronto. Aí ela falou assim, pode ser a que Deus já dá pronto, porque eu sou ligada. Não, ligada você não está, você está desligada. Agora que Deus vai... Tá bom? E ela falou assim, eu não tenho as trompas. Eu disse, na oficina de Jesus, ele tem lá uns pedaços de cano, ele remenda tudo isso. Tem. Inclusive, eu vi isso no mundo espiritual. Uma vez, Deus me levou a uma sala onde tinha todos os órgãos pendurados nas paredes. Não falta. Não falta. Só que ele fez melhor. Ela gerou sem ter as trompas. E esse caso é estudado no Maranhão, é aqui do Maranhão. Esse menino hoje tem 20 anos, aproximadamente. E ele, quando ela ficou grávida, que ela foi falar com o médico dela, o médico estava louca, que era gravidez psicológica. Aí eu vou provar a você que você está grávida psicologicamente, que você não tem. Você sabe que eu operei você. Aí quando chegou lá, tá lá o batimento cardíaco, tutu. Eu vi o aniversário, assim, naquela fita cassete, na época, né? E a pessoa colocou para mim ver. O médico no aniversário do primeiro ano, dizendo assim, se Deus disser a você que você vai ter filho, você vai ter filho. Não importa se você não tenha nada. Sim. Mas se ele disser que você vai ter filho, você vai ter filho. Não é à toa que o nome dele é Deus, né? Pois é. E são casos assim que a gente fala, e outras coisas, casa, carro, drogados, restauração familiar. Deus me dá o momento de falar agora. Profeta, desculpe, pode falar. Tem um detalhe. Deus nunca me obedeceu. Então, o que acontece? Isso às vezes nos irrita um pouco. Eu não vou fazer o teu serviço, pastor. Você que tem que entrar no seu consultório sentimental divino, que é o aposento, e resolver uma parada com Deus. Isso é todo mundo. A porta está aberta para todos. Uma coisa que eu aprendi com o senhor, inclusive, eu estava conversando de manhã na nossa live, no nosso bate-papo de manhã aqui, e eu falei que, é claro, existem profetas que interpretam sonhos. Existem. Mas, geralmente, quando uma pessoa me pergunta assim, pastor, eu sonhei com a cobra, o que significa? Eu aprendi com o senhor e eu já era assim. Na verdade, eu já era assim. Eu digo, quem teve o sonho foi você que interpreta. Por quê? O sonho foi dado... Porque só existe dois tipos de pessoa. Ou você é José ou você é Faraó. Você tem que decidir quem você é.
Ou você é aquele que depende do profeta, ou você pede, Senhor, me dá a revelação. Porque Deus não é doido de falar as coisas e não revelar. Agora, é claro, você pode procurar um profeta que interpreta sonho? Pode. O profeta vai interpretar o sonho para você, legal, muito bonitinho. É bíblico? É. Só que você nunca vai ter a chance de ouvir a voz de Deus completar o mistério. Você nunca vai aprender a entender quando Deus fala por parábolas. Porque você cortou na metade a oportunidade de falar, Senhor, o Senhor me deu o sonho, agora, por favor, me diga o que significa. Eu sempre falo isso, o sonho foi dado a você. Agora, você vai interpretar, né, o que você está vendo. O que pode ser isso? O sonho é seu, Deus deu o sonho a você. Se fosse para eu interpretar... Agora, mas o pessoal se baseia em José. Mas José, você vai ser governador do Egito, por acaso? Não. Deus está dando o sonho a você. Estamos em outra época, a situação é outra, a circunstância é outra. Porque o povo sempre baseia na Bíblia, mas Deus revelou o sonho. Sim, mas você passou na cadeia 2 anos, preso sem fazer nada, que nem José? Não, aquele ali foi o artifício que ele está usando para liberar. Yes. E você... Afirmativo. Então, o sonho é seu, você precisa buscar isso. Por que Deus lhe deu esse sonho? Lhe trouxe isso no sonho. É assim. O nome disso é intimidade. É intimidade, buscar intimidade. Mas eu não consigo. Vai tratando. Quem nasceu adulto foi Adão e Eva só. Daí para frente todo mundo teve que nascer, crescer, aprender. Desenvolver. E é por isso que existem as escolas de profetas. Eu digo para eles, gente, tem 2 tipos de profeta. Na verdade tem vários, mas resumindo, tem 2 tipos de profeta. Tem o que é igual o profeta Amaro, igual Elias. Eu sempre digo isso para eles, igual João Batista, igual eu, de certa forma, que fomos moldados na pancada, no fogo, no deserto, comendo gafanhoto, comendo mel silvestre, para poder aprender o que nós aprendemos. Porque Deus treina, tem certos profetas que nunca participaram de uma escola de profeta. O próprio Deus treinava, falava assim, olha ali o Ezequiel, o que você está vendo? Profetiza, Deus deu aula. Só que esses aí apanharam, meu irmão. Para estar aqui, o profeta Amaro, com 72 anos de idade, dando aula para vocês. E vai viver até quanto, profeta? Pelas minhas contas, 175, mas ainda Deus não é. Agora, esse aí é o que eu chamo de tesbita. Nós somos tesbitas. Nós fomos gerados na dor e no fogo. Para que você tenha a chance de participar de uma escola de profetas. Para que você possa sentar nessa live aqui, quando o profeta Amaro falar assim, olha, eu vou falar na escola do sobrenatural, você tem que correr se inscrever. Quando eu falar, tem um Prophetic Day, você tem que se inscrever para quê? Para que você aprenda com o profeta a fluir nesse caminho sem depender de passar pelo fogo, pela jornada que o profeta não escolado, que foi treinado por Deus, passou. Por isso existe a escola de profetas. Eu moro numa região, e quando isso começou a acontecer em 1993, 94 para frente, por aí, eu não tinha nenhuma pessoa. A coisa foi tão séria para minha cabeça, para minha vida, para minha família, e eles pensaram que eu estava ficando louco. Porque eu falava umas coisas que não tinha nexo. Eu cantava feito doido, falando em línguas, e o pessoal não sabia o que era isso. Era o processo de Deus. Deus desenvolvendo. E minha esposa tem um testemunho, né? Porque ela é esposa de profeta e esposa de Amaro. E ela fala assim, Deus, eu não estou brigando com o seu servo, eu estou brigando com o meu marido. Porque se ela não discernir isso, vai ter problema. Meu Deus, vai dar ruim. Misericórdia. Aí eu falo as coisas com ela, ela fala assim, fala assim, ué, tu tá falando comigo como profeta ou como marido? Porque eita. Se eu for como marido, eu ainda vou contestar, mas se for como profeta, eu já vou... Não tem conversa. Não tem conversa. Gente, infelizmente, nós estamos faltando 4 minutos, possivelmente, para terminar a live. Às vezes o Instagram corta antes. Se você quiser assistir o replay dessa live, ela estará salva no meu YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro.
eu quero lembrar que amanhã, às 11 da manhã, no horário de Brasília, eu entro aqui no meu Instagram, Ministério Ricardo Ribeiro. Então sigam aí. No meu Instagram para fazer a resenha dessa live aqui. E aí nós vamos bater papo, tiro dúvida. As resenhas estão sendo tremendas, têm sido tremendas. Amanhã, 11 da manhã. E às 19 horas, temos mais uma aula dessa Escola de Profetas online no Instagram, Ministério Ricardo Ribeiro. Profeta Amaro, antes de tudo, mais uma vez, a minha gratidão. E agora o senhor pode falar até a live cair. Fica à vontade aí. Obrigado, tá, meu lindo? Salva a live. Ai. Deixa eu me mover aqui. Não, eu sei. É porque eu estou falando com a minha esposa aqui, eu vou... Ó, você invocou, cara. Você invocou, veio. Deus seja louvado. É que ela chegou no quarto aqui. Meu bem, acende a luz ali. Mas já está no finalzinho, falta 2 minutinhos. Vamos orar. E eu quero falar uma coisa profética. O profético, ele está ligado ao governo. O profético está ligado ao governo. E no passado, pessoas estavam envolvidas com o governo. Deus está preparando uma geração para andar junto ao governo. Os 2 governos, o eclesiástico e o secular. E nessa live aqui, nesse momento, eu quero declarar que alguns de vocês foram escolhidos para isso. Por isso estão passando na máquina de moer carne. Estão passando na máquina de moer cana, na máquina de lavar de Deus. Eu estou te explicando isso. E é assim mesmo, porque foi assim comigo, é assim com todos. Para a glória do nome de Jesus. Deus seja louvado. Mas, pastor, eu quero marcar mais coisas para a gente continuar falando. Amém. Tá certo? Porque a gente pode trocar ideias outros dias, porque isso é um assunto vasto, isso é um assunto que não tem fim. Não acaba nunca. É assim. Eu sou teu servo. O senhor manda e eu obedeço. Essas agendas vai até quando? Até barrar a novela da Globo. Por enquanto eu tenho 110, a novela da Globo tem 500. Até lá eu tenho live. Tá bom. Tá certo. Então a gente vai marcando umas coisas, vai trocando ideias sobre temas, como é que foi. Amém. Não é? Porque isso é muito, isso te destrava muitas pessoas. Primeiro, amém. Eu sou uma pessoa comum. Eu não sou estranho. E aliás, eu também sou estranho. Mas é assim, o que Deus traz, a gente fala, os assuntos, vocês observaram, que Deus vai tirando o assunto na nossa mente, vai lançando, e a gente vai falando. Uhum. A gente não cria nada, não pensa em nada. Deus, a live é tua, vamos falando. É isso. Isso é que é o movimento. E acontece. Falar o que Deus vai trazendo. E muita gente foi abençoada. Amém. Para a glória do nome de Jesus. Tenho certeza disso. Está louvado. Muito obrigado, meu profeta. Até a próxima, então. Não tenha medo de adquirir, essa palavra é para você, não tenha medo de adquirir novas posses. Eu estou falando de imóvel. Novas posses. Amém. Eu sei que essa cidade está cercada de ladeira. Falar em ladeira aí, em Teresópolis, é chover no molhado e enxugar pedaço de pelo. Mas já não há ladeira, o novo imóvel. Fica de esquina. Amém. Fica de esquina. E é um lugar onde tem uns comércios assim de roupa. É nesse lugar, em Teresópolis. Eu não sei o nome porque Deus não está me mostrando placa, eu não posso lhe dizer. Mas é assim, é um lugar que é ladeirado e é de esquina, é um casarão antigo e ali, eu creio que é um centro apostólico, alguma coisa assim, que é fora de igreja. É algo que funciona paralelo à igreja, mas não funciona dentro de igreja. Porque o seu assunto não é igreja, seu assunto é preparar, seu assunto é escola. Amém. Seu assunto é escola. Amém. Para a glória do nome do Senhor. Está caindo, vai cair em 10 segundos. Em nome de Jesus. Um abraço para todos. Obrigado, recebi, está anotado, está decretado. Amém. Amém. Tchau.